A história começa com uma perseguição policial. Quem estava fugindo das autoridades policiais era o próprio Lex. Esse é o momento após aquele dia que o super-herói Flash derrotou Lex Luthor enquanto ele dividia seu corpo com a inteligência artificial alienígena. Lex não quis ficar na prisão e está fugindo das autoridades. Ele acabou sofrendo um acidente com o carro que estava dirigindo e teve que continuar correndo dos policiais, mas infelizmente chegou até um beco sem saída. Os policiais chegaram rapidamente, mas de repente alguém atravessou a parede e puxou o supervilão para o outro lado. Os policiais tentaram atirar contra eles, mas não funcionou. Lex desapareceu, não há o que fazer. Vemos que ele foi levado por um outro supervilão até um pântano. Existe alguém que quer conversar com Lex e por isso ele foi resgatado. Logo, a pessoa misteriosa aparece. Era o próprio gorila chamado Grodd. Lex agradece pela ajuda, mas diz que não está interessado em trabalhar com ele. Mas o gorila acha que Lex vai mudar de ideia quando ver o que ele tem para mostrar. Uma gigantesca estrutura aparece atrás deles. E de dentro dela saem vários super-vilões. Essa é a Liga da Injustiça. Vemos que os super-heróis da Liga da Justiça foram investigar como Lex desapareceu daquele lugar. O que mais impressiona os super-heróis é o motivo da polícia ter tentado tirar Lex Luthor da prisão para levá-lo para outro lugar sem informar a Liga da Justiça antes. Mas o chefe de polícia diz que não precisa pedir a permissão de ninguém para fazer o trabalho dele. Superman fala que o que está feito. Agora eles precisam encontrar algum rastro, mas tudo que descobrem é que alguém com poderes para atravessar matéria esteve naquele lugar. De repente, um agente especial apareceu para ajudar a Liga da Justiça. Ele diz que a segurança no transporte do supervilão estava tão fraca, pois eles acharam que o homem não fornecia nenhum perigo. Afinal, enquanto estava na prisão, ele ficava o tempo todo falando consigo mesmo. O que importa é que nesse momento, eles precisam investigar todos os aeroportos e estações de trens da cidade. E caso encontrem Lex, eles precisam avisar a Liga da Justiça. Os policiais sozinhos não podem lidar com ele. Lex é melhor do que todos juntos. Enquanto isso, Grodd mostrava para Lex seu quartel-general. Existem vários supervilões espalhados por aquele lugar. Lex fala que para pagar todos esses supervilões, eles precisariam fazer algum crime muito grande, mas aí o gorila fala que ele está errado. Na verdade, esses supervilões estão pagando para trabalhar ali. Todos os supervilões mais poderosos do universo estão juntos, trabalhando com um único objetivo: se proteger contra a Liga da Justiça. É a única maneira de sobreviver nesse mundo moderno. Cada um faz o crime que quiser fazer, mas se um super-herói como o Batman ou a Mulher Maravilha aparecer, eles terão ajuda para escapar, pois estão trabalhando em grupo. Tudo que o gorila pede em troca é 25% do faturamento dos crimes. Tudo está funcionando muito bem, e a Liga da Justiça não faz a menor ideia de que eles existam. Lex diz que tudo isso é muito impressionante, mas ainda assim ele não está interessado. Grodd fala que não pode permitir que ele saia por aí fazendo seus crimes sozinho e precisa que ele se junte à Liga da Injustiça. Mas Lex responde que não tem nada que o gorila possa oferecer para ele. Quando se fundiu com aquela inteligência artificial alienígena, ele quase se tornou um deus e hoje em dia ele não tem mais nada. O gorila sabe muito bem a respeito dessa história. A Liga da Justiça destruiu a inteligência artificial, mas ele possui o último pedaço existente no planeta Terra. Lex fica em choque quando vê o pedaço do Brainiac. Mas o gorila não vai dar de graça. Primeiro, ele quer que Lex trabalhe para ele e depois ele vai dar a rocha em troca. Como deseja muito ressuscitar a inteligência artificial, Lex aceita fazer parte da Liga da Injustiça. Enquanto isso, vemos um homem cortando lenha. De repente, alguma coisa começou a fazer barulho dentro do seu baú.
era o alarme da ilha Black Hawk. Enquanto isso, os heróis da Liga da Justiça procuravam por Lex, mas ainda não conseguiram encontrá-lo. Vemos que o Flash estava observando a super-heroína brasileira. Parece que ele está apaixonado e a Mulher Gavião percebeu isso. Ela diz que o Flash precisa ir até lá e conversar com aquela mulher, mas ele não tem coragem de fazer isso. E de repente o agente especial entrou em contato com eles. Acontece que ele recebeu uma ligação daquele homem que encontrou o alarme. Ele conhece a Mulher Gavião da época que eles viajaram até a Segunda Guerra Mundial. Aquele homem é o último que sobrou dos Black Hawks. Ele conta que durante a Segunda Guerra Mundial eles guardaram todos os objetos letais perigosos numa certa ilha, e essa ilha está sendo invadida nesse exato momento. A Mulher Gavião agradece ao aviso e diz que vai até a ilha para investigar. Como vai precisar de ajuda, ela chamou o Flash e também aproveitou para chamar a super-heroína brasileira. Vemos que aquele idoso também não vai ficar em casa e utilizará seu próprio avião para chegar até a ilha. Acontece que essa ilha, na verdade, foi invadida pelo próprio Lex. Ele e outros supervilões estão ali em busca de um certo item. Um deles consegue abrir qualquer tipo de porta. Lá dentro, eles encontraram um armazém que estava sendo protegido por um robô gigante. Durante a viagem dos super-heróis, vemos que aquela mulher resolveu conversar com o Flash. Afinal, ele não tem coragem de falar com ela, mas o super-herói não conseguiu dizer nenhuma palavra. E foi a Mulher Gavião quem teve que ajudá-lo, arremessando a mulher para cima dele. De repente, os alarmes começaram a tocar. Robôs voadores estão atacando a aeronave deles. Os super-heróis vão cair na ilha e a mulher brasileira teve que salvar o Flash, afinal ele não sabe voar. Mulher Gavião acabou sendo pega por um dos robôs e nesse momento aquele homem apareceu para ajudar. Ainda assim, Mulher Gavião precisa de ajuda e Flash pediu para que aquela super-heroína deixasse ele cair. Como não tinha outra escolha, a mulher soltou sua mão e foi ajudar a Mulher Gavião. As duas destruíram o robô e depois o Flash apareceu voando. Juntos, eles se encontraram com aquele homem. Os heróis não precisavam de ajuda, mas como o homem conhece todas as armadilhas daquela ilha, ele vai mostrar o caminho. Não importa quem esteja nessa ilha, a pessoa deve estar atrás dos tesouros escondidos no armazém, e ele sabe como chegar até lá. Rapidamente, a Mulher Gavião viu alguma coisa. Parte do sistema de segurança da ilha foi destruído por alguém, e através das câmeras, os supervilões viram que os super-heróis chegaram. Lex ativou o sistema de segurança para dar um jeito nos super-heróis. Eles foram atacados por vários robôs e até mesmo por um tanque de guerra gigante, mas os super-heróis conseguiram destruir todos eles. Todos foram em direção ao armazém da ilha e assim que chegaram, encontraram Lex e os outros criminosos. Um deles pode controlar qualquer tipo de metal e toma o controle do objeto letal da Mulher Gavião. A mulher brasileira teve que atacar esses supervilões sozinha e recebeu a ajuda daquele homem. O supervilão utilizou a Mulher Gavião para atacar a outra super-heroína e estava prestes a matá-la, mas o Flash conseguiu impedi-lo. Os supervilões não conseguem atingir o homem mais rápido do mundo e enquanto eles lutavam, Lex conseguiu chegar até o cofre. Juntos, os super-heróis conseguiram derrotar os supervilões. Flash foi quem derrotou o último deles, mas aí Lex apareceu. Ele ameaçou aquele homem e depois colocou a ilha em sequência de autodestruição. Lex falou que se os super-heróis forem atrás dele, ele vai matar aquele homem. Mas enquanto estavam do lado de fora, o homem ativou uma das armadilhas e conseguiu escapar. Como já conseguiu o que queria, Lex resolveu ir embora. O homem voltou até o armazém e conseguiu impedir a sequência de autodestruição. Ele ficou em choque quando viu o que Lex roubou daquela ilha. Quando voltou até o quartel-general, Lex entregou para o gorila aquilo que ele roubou lá da ilha. Era a lança que perfurou o corpo de Jesus. O gorila diz que quem possuir essa lança será invencível, mas ele vai apenas deixá-la em seu escritório. Lex ficou irritado de ter ido até aquela ilha à toa, mas o gorila falou que tudo isso foi apenas um teste. Lex quer o pedaço da pedra agora, mas o gorila diz que não vai dar. Como isso foi apenas um teste, ele ainda precisa fazer outras missões para poder conseguir o pedaço da rocha. Como precisa do gorila, Lex aceita e vai continuar trabalhando para ele.
Depois disso, vemos que uma geleira começou a descongelar e de dentro dela apareceu um antigo navio nórdico. Graças a esse acontecimento, a Mulher Maravilha foi convidada para fazer um discurso nas Nações Unidas. Ela vai falar a respeito do aquecimento global. Como não quer ir sozinha até esse evento, a mulher pediu a companhia do Marciano, mas ele diz que está muito ocupado monitorando diversas missões da Liga da Justiça ao redor do planeta. Mulher Maravilha insiste, ela diz que tem outros heróis muito inteligentes que podem ficar no lugar dele, sem contar que o Marciano está na Torre da Liga há mais de 2 anos sem nunca sair. Ele precisa se divertir um pouco e como Mulher Maravilha insistiu muito, o Marciano resolveu aceitar. Logo em seguida, vemos que toda a Liga da Injustiça estava reunida. Lex utilizou sua tecnologia para aumentar os poderes de diversos supervilões. Essa foi uma das missões que ele teve que cumprir. E agora, ele vai partir para a próxima missão. Antes disso, o Gorila vai contar uma história. Muito tempo atrás, na Escandinávia, existia um príncipe chamado John. Ele foi o maior guerreiro de sua época e graças às suas habilidades, ele ficou famoso ao redor do mundo inteiro. Suas aventuras eram épicas e as lendas a respeito dele cresceram muito. Até que um dia, depois de uma longa guerra, o príncipe John foi o único sobrevivente e todo o seu propósito se perdeu. De repente, ele encontrou uma valquíria. Ela é uma mensageira dos deuses nórdicos e estava ali para levar as almas dos guerreiros mortos em batalha direto até Valhalla. E mesmo que fosse impossível, ela se apaixonou pelo príncipe e ele se apaixonou por ela. Infelizmente, o rei dos deuses descobriu o relacionamento dos dois e, irritado, ele baniu o príncipe John de entrar em Valhalla. O príncipe implorou por piedade. Ele queria poder se reunir com sua amada e Odin concordou com isso, mas impôs uma única condição: o príncipe John teria que morrer uma morte heróica. Assim, ele poderia passar toda a eternidade ao lado de sua amada. Só que Odin era um deus muito cruel e deu para o príncipe John o poder da invulnerabilidade. Ele não poderia ser morto nem por metal, nem por madeira, nem por fogo e nem pela água. O príncipe sabia que nunca iria poder morrer no campo de batalha, afinal nenhuma arma do planeta poderia tirar sua vida. Mesmo assim, ele atravessou o planeta procurando por guerras e tentava sempre morrer uma morte honrada. E depois de incontáveis guerras, ele se cansou e partiu em uma jornada até a parte desconhecida do planeta. Essa lenda então foi passada através das eras até o dia de hoje. Acontece que um navio nórdico foi descoberto em uma geleira e a bandeira desse navio é a mesma bandeira do pai do príncipe John, ou seja, o corpo do príncipe está dentro daquele navio e o gorila quer que a Liga da Injustiça roube esse corpo. Seu objetivo é fazer a engenharia reversa da invulnerabilidade do príncipe John, pois com esses poderes os supervilões seriam invencíveis e dominariam a Liga da Justiça. Depois, o gorila alcançaria seu maior objetivo, mas ainda não vai contar qual objetivo é esse. Depois disso, vemos que a Mulher Maravilha estava no hotel que foi construído acima da geleira onde aquele navio apareceu. Ali é onde ela vai dar seu discurso. Quando foi até o lado de fora do hotel, ela encontrou o agente especial Faraday. Ele está ali sob as ordens do vice-presidente para garantir a segurança de todo mundo. Depois que ele foi embora, o lugar inteiro começou a tremer. Mulher Maravilha agiu rápido e vestiu seu uniforme de trabalho. Ela desceu para investigar e encontrou supervilões derretendo o gelo ao redor do navio. Vários membros da Liga da Injustiça estão ali e lutam contra os seguranças que querem defender o lugar. Os homens não têm a menor chance de vencer, até que a Mulher Maravilha apareceu para ajudar. Ela começou o ataque, mas enquanto derrotava as mulheres da Liga da Injustiça, ela foi acertada pelas costas. Aquele pequeno dardo possui uma grande quantidade de veneno, e o supervilão conta que mesmo lentamente, Mulher Maravilha vai morrer. De repente, o agente especial aparece para proteger a Mulher Maravilha. Ele remove o dardo que estava preso no corpo dela, e mesmo passando mal, Mulher Maravilha quer voltar para a luta. Todos os policiais estão sendo derrotados. Mulher Maravilha só consegue se defender
morrer. Daqui a pouco, o veneno vai desligar o cérebro dela. Como não teve outra escolha, Mulher Maravilha chamou pela ajuda dos heróis da Liga da Justiça. O marciano, que havia prometido que iria acompanhá-la nessa viagem, não foi e queria enviar outros heróis para ajudá-la, mas Mulher Maravilha ordenou que fosse ele que viesse para ajudá-la. Como foi uma ordem direta, o marciano veio ajudar no combate e trouxe com ele Oliver Queen. A luta continuou e ninguém sabe por que esses vilões estão tentando entrar naquele navio congelado. O marciano leu o pensamento de uma das mulheres do grupo e acabou desmaiando em seguida, e a mulher desmaiou com ele. O marciano já sabe tudo que eles precisam, mas antes de contar, apareceu um submarino e os vilões conseguiram remover aquele navio de dentro do gelo e vão levá-lo embora. Oliver Queen conseguiu invadir o submarino dos supervilões e depois Mulher Maravilha mergulhou para tentar impedir que os vilões levassem o navio congelado. Dentro do submarino, Oliver Queen estava derrotando todo mundo e alguns vilões ficaram para trás lá no hotel. Uma das mulheres foi capturada pelo marciano. Mulher Maravilha combatia um supervilão lá no fundo do mar e depois de muito esforço, ela conseguiu destruir a armadura dele e o homem não vai poder ficar embaixo d'água. Vemos que o marciano levou aquela mulher, pois ela tem poderes congelantes e a obrigou a parar a avalanche que iria destruir o hotel. Mulher Maravilha voltou até o submarino e depois de derrotar os vilões, Oliver Queen conseguiu tirar o dispositivo que estava segurando o navio congelado. Aquela mulher conseguiu impedir a avalanche e Oliver Queen estava prestes a ser eliminado, mas o submarino recebeu uma ligação do agente especial. Eles estão cercados por outros 3 submarinos da Marinha Norte-Americana e não tem mais o que fazer, eles têm que se entregar. Depois de tudo isso, a Liga da Justiça recuperou aquele navio congelado. Mulher Maravilha recebeu um antídoto e todos já sabem que os supervilões queriam o segredo para a invulnerabilidade. Ninguém sabe por que tantos vilões estão trabalhando juntos e Mulher Maravilha diz que não importa o que aconteça, o príncipe John dentro daquele navio precisa de um lugar digno para passar o resto da eternidade. A Liga da Justiça então levou o navio inteiro até o espaço e o corpo do príncipe John estava realmente lá dentro. O navio foi empurrado em direção ao sol, sendo completamente destruído. Obrigado por assistir, até o próximo!